Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal. E eu sei que o vídeo de hoje deve estar chamando a sua atenção. Você deve estar curioso, né? A minha maior vergonha no YouTube. Qual foi? Eu vou revelar para você no vídeo de hoje. Mas antes de entrar no assunto, que eu sei que você está curioso, eu quero convidar você para se inscrever no canal, se gostar do conteúdo, deixar aqui o seu like ou o seu joinha, como muita gente diz, e o seu comentário também é muito bem-vindo. E uma outra informação muito importante. Você quer ir para Israel comigo? Você gostaria de conhecer as terras bíblicas ali, com uma explicação in loco de muitas passagens da Bíblia Sagrada? Então vou dar uma dica para você. Seja o meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. No final do vídeo eu vou deixar aqui no descritor como é que você pode ser meu aluno, se matricular nesse curso. Ali eu dou aulas de Bíblia toda semana, aulas com a mesma profundidade que são dadas em um seminário de teologia reconhecido pelo MEC. E você pode fazer essas aulas aí da sua casa, de qualquer lugar, de onde quer que você esteja. São aulas que vão desde o Gênesis até ao Apocalipse. E todos aqueles meus alunos que se inscreverem no plano anual até o próximo dia 31 desse mês agora, mês de maio, anote aí, até o dia 31 de maio, até a meia-noite do dia 31 de maio, os novos alunos no plano anual vão concorrer a uma viagem comigo para Israel com tudo pago. Você só vai pagar o deslocamento da sua casa até o aeroporto de Guarulhos e a água que você consumir durante a viagem. Fora isso, o resto tudo é por nossa conta, tá certo? Ah, Rodrigo, mas eu já sou aluno do curso A Bíblia Comentada há tanto tempo, estou aí sempre, todos os meses participando no plano anual. Você também vai ter a sua chance. Então nós conversamos com a equipe e nós vamos sortear 2 viagens para Israel. Uma para quem já é meu aluno no curso A Bíblia Comentada e outra viagem para quem se tornar o meu aluno no plano anual até o dia 31 de maio agora, tá certo? Então anote essa data aí, até o dia 31 de maio você tem a chance de concorrer. E se você já é aluno, é só cruzar os dedos, embora eu não acredite nisso, apenas forma de expressão, e também esperar o resultado. Aí eu vou levar vocês dois, ou vocês duas, não sei se será um homem ou uma mulher, ou 2 mulheres, ou 2 homens, não importa. Alguém que está me assistindo agora poderá conhecer Israel comigo. Que tal? E sem contar que fazendo o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, você também, além de adquirir conhecimento bíblico, está ajudando na edificação do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, na edificação e na manutenção desse museu. Legal, não é mesmo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a minha maior vergonha na internet ou no YouTube. E eu digo que essa vergonha tem a ver com o lugar onde eu estou. Quem já assistiu alguns podcasts meus, inclusive uma vez que eu participei no Flow, lembra de um episódio onde eu contei que a minha vida quase chegou ao fim, onde eu quase dei cabo da minha vida, e foi aqui nesse lago. Anos depois eu volto aqui. Algumas coisas foram modificadas, eles agora colocaram essa cerca aqui, o lugar está... Já era bonito naquela época, mas está mais bonito ainda, mais bem cuidado, colocaram um letreiro, e lá atrás você está vendo as árvores. E quantas vezes eu vim para cá, sentei aqui, não havia essa cerca, e ficava olhando para o horizonte ali, assim, sentindo um vazio tremendo. E Deus colocou no meu coração de fazer esta mensagem hoje aqui, contando esse episódio, porque, não sei, o Espírito Santo me impressionou a falar sobre isso. De repente tem alguém aí do outro lado que precise desse meu testemunho. Alguém que está passando exatamente hoje pelo que eu passei ontem. Eu me lembro, um dos dias que eu estava aqui, eu fiquei 1 mês e meio aqui nessa clínica para me tratar, e é uma clínica, é um centro de vida saudável, e eu escutava a igreja adventista do NASP cantando o hino lá em cima, no sábado, e eu aqui triste, Senhor, será que algum dia eu vou voltar a me alegrar, a ver luz na vida? E sinceramente, em alguns momentos eu não via esperança alguma. E você deve estar perguntando, mas Rodrigo, onde é que está a vergonha da internet? Porque quando eu falei isso no programa do Flow, ali no podcast do Flow, não estava programado. Foi uma coisa que veio assim, no susto. Você sabe, podcast geralmente não é programado. As perguntas vão surgindo ali, o bate-papo, às vezes treta, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas a gente vê treta, isso dá views, as pessoas ficam assistindo. E naquele dia ali, me perguntaram alguma coisa e eu falei
dessa minha experiência. A vergonha veio logo depois porque eu pensei, puxa, eu estou expondo uma coisa muito particular da minha vida. E houve até também, como sempre acontece na internet, retaliações. Haters dizendo assim, esse camarada é fraco, fala de Deus, crente que é crente não passa pelo que ele passou. Algum problema tem, alguma falta de fé tem, acusações, maledicências, suspeitas, críticas. Não é fácil lidar nesse mundo midiático, você sabe, hoje a internet é para raio de maluco, porque tem gente de toda parte, de todos os problemas emocionais imagináveis e inimagináveis aí, disputando espaço na internet. E a internet também é uma forma de despertar a paixão das nossas vaidades. As pessoas gostam de colocar na internet as coisas boas da vida dela. Por exemplo, vá para um Instagram, por exemplo. As pessoas querem colocar ali o seu dia a dia, mesmo que uma mulher acorde sem maquiagem nem nada, mas ela tem que colocar alguma coisa ali de glamour. Ai, acordei aqui em Dubai hoje, desculpa gente que eu nem tive tempo de fazer minha maquiagem, mas ela tem que falar que estava em Dubai, né? Uma outra fala assim, nossa, hoje eu estou cansado demais, estou morto, tantos compromissos, até pessoas semi-famosas, eu digo semi-famosas assim, porque elas não são tão midiáticas, mas gostam de colocar o seu dia a dia. Ai, gente, hoje eu acordei e coloquei a comida lá para o meu cachorro, e não é que o danadinho roeu a minha sandália, e as pessoas colocam isso lá, ou seja, elas querem colocar uma vida aparentemente tranquila, sem muitos problemas. E aqueles que são mais conhecidos, mesmo que as pessoas queiram saber a sua intimidade, aí é melhor colocar uma viagem para as ilhas gregas, ou para, quem sabe, as Ilhas Caimã, ou quem sabe um resort no Nordeste do Brasil. É ruim colocar problemas emocionais na internet. Isso não é fácil. É vergonhoso. Eu li uma vez um livro que o título já diz muito do seu conteúdo. Por que tenho medo de dizer quem eu sou? E o cerne desse livro era justamente que as pessoas, às vezes, têm medo de dizer quem elas são, porque se os outros conhecerem a realidade do Rodrigo Silva, que não é o personagem, que não é o youtuber, que não é o professor, que não é o debatedor, elas não vão gostar do Rodrigo Silva. Mas por que não? Por que nós temos que sempre maquiar o rosto quando vamos sorrir? E até quando estamos sem maquiagem, temos que maquiar nas palavras o que está acontecendo com a gente. Por quê? Por que nós não podemos também mostrar, claro, os nossos diplomas, as nossas conquistas, glória a Deus por isso, os livros escritos, a casa construída, o casamento estruturado, tudo isso é bom. Isso também incentiva as pessoas, você também não vai ficar agora apenas numa vida de sadismo misturada com masoquismo, onde você só vai mostrar sofrimento, sofrimento, sofrimento. Não! É bom também mostrar as conquistas para que outras pessoas se sintam motivadas. Olha, se ele conseguiu chegar lá, eu também vou conseguir. Então, não há nenhum problema em você revelar para as pessoas as suas conquistas. Mas você também deve revelar o seu lado fraco. Sabe por quê? Eu estava lendo uma passagem aqui na Bíblia que me despertou bastante atenção. E tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 3 em diante. Paulo diz o seguinte, vou ler o verso 1 em diante. 1 Coríntios 2, 1 em diante. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu fiquei pensando o que Paulo quis dizer com isso. Eu fiquei tentando fazer uma análise psicobiográfica de Paulo, em tentar entender o Paulo, não um personagem da história, mas o Paulo humano. E é interessante que ele foi pregar em Corinto pela primeira vez, isso está em Atos capítulo 17 e 18, quando ele saiu de Atenas. E é notório que Paulo, em Atenas, ele foi usado pelo Espírito Santo, não tenho a menor dúvida disso. Mas quando ele falou no Areópago, em Atenas, com eloquência, ele citou poetas gregos, filósofos gregos. Isso despertou tanto a atenção dos eruditos, dos acadêmicos, dos expertos da cidade de Atenas, que na época era a capital intelectual do mundo,
Isso despertou tanta atenção deles que levaram Paulo até o Areópago e falaram: olha, a gente quer ouvir, o que você quer dizer a respeito de Jesus, porque você parece pregar deuses estranhos ou deuses novos. Veja, Paulo, de certa forma, mexeu com o establishment de uma cidade muito importante. A pregação dele incomodou, tanto é que o chamaram até o Areópago para ouvi-lo. Se fosse nos dias de hoje, Paulo seria alguém na internet que estaria fazendo muito barulho. Os vídeos de Paulo talvez estariam sendo viralizados e muita gente estaria dando vídeo resposta para Paulo. Muito hater estaria tentando desmoralizar Paulo, muita gente estaria condenando Paulo, muita gente estaria dizendo: não, Paulo é um cara inteligente, mas falar de ressurreição e de Deus se transformando em homem, aí isso é besteira. Como disseram para Paulo lá no Areópago: não, sobre essa questão de ressurreição te ouviremos noutra época. Quer dizer, aí isso já foi demais. E houve apenas um grupo de pessoas que se converteram ali, especialmente um homem chamado Dionísio, o Areopagita, que trabalhava ali no Areópago, que se converteu a Jesus. E a Bíblia fala que depois desse sermão eloquente de Paulo, cheio de citações filosóficas, uma verdadeira tese doutoral defendida em público, ele saiu e foi para Corinto. E Corinto era uma cidade promíscua, cheia de problemas. E os problemas de Corinto eram tão sérios que naquela época de Paulo havia até uma expressão idiomática bem pejorativa que diziam: você está corintianizando. Isso aqui não tem nada a ver com Corinthians, time de futebol não, tá? Corintianizar no tempo de Paulo é fazer papel de gente que não presta. Problema de caráter, problema de comportamento, ser imoral. E os problemas da cidade de Corinto, que eram tão terríveis, olha, muito antes de Paulo, você tem Diógenes, o filósofo cínico, séculos antes, já condenando os pecados e a imoralidade de Corinto. E Paulo sai de Atenas, daquele reduto de intelectualismo, e o Espírito Santo leva para começar uma igreja em Corinto, que era o extremo oposto. Uma cidade problemática, cheia de idolatria, de imoralidade, de sexos, tipos de sexualidade tão terríveis que até os mais liberais de Roma abominavam as práticas sexuais de Corinto. E, como acontece sempre no ponto de vista sociológico, muitos dos problemas de Corinto foram incorporados pela igreja local. E quando você lê as cartas de Paulo aos Coríntios, você vê algum desses problemas. Aliás, eu fico imaginando se eu frequentasse uma igreja com a metade dos problemas de Corinto. Ali tinha problema de bestialidade, problemas sexuais, incesto, pai tendo relação sexual com filha, adultério, problemas de êxtase exagerado, fanatismo, pessoas entrando em descompasso emocional por causa de transe psicossomático, psicótico mesmo, a partir dos deuses ali, roubo, membro da igreja levando membro da igreja à justiça porque não conseguiam se conciliar. Imagina os dois encontrando dentro do culto. E quando a gente estuda isso na história, a gente pensa assim: Paulo pregou para uma igreja problemática. Mas voltando todo esse cenário para os dias terríveis que eu passei nesse lago aqui, eu cheguei a uma conclusão, sabem qual? Corinto, na verdade, é um pouquinho de todos nós. Porque Corinto resume naquela cidade, naquela igreja que ali se formou, vários problemas emocionais que todos nós carregamos. Litígios, problemas de educação, problemas de imoralidade, problemas sexuais, traumas, coisas que nós não gostaríamos nem que as pessoas soubessem acerca de nós mesmos. Coisas que não gostaríamos que estivessem na nossa biografia ou no nosso currículo Lattes. Corinto é um pouco de todos nós. E o próprio Paulo, quando foi pregar para eles, ele não foi cheio de verdades e conselhos. Não. Ele tentou a erudição lá no Areópago. Eu não digo que isso foi ruim, não. Paulo não deixou de ser um erudito, um doutor, digamos assim. Paulo não deixou de ser um intelectual, um acadêmico. Mas ele percebeu que há momentos que, mais do que o debate, você tem que mostrar a sua fragilidade para conseguir o coração das pessoas. É por isso que ele falou que foi até eles, não com palavras de erudição, mas foi com fraqueza, temor e muito tremor. Quando Paulo saiu lá do Areópago, existem alguns especialistas que pensam que ele corria risco de vida, porque o Areópago era o lugar também do julgamento, como aconteceu com Sócrates, que foi condenado a tomar cicuta pela sociedade de Atenas, ateniense. Paulo sentiu, de certa forma, desanimado,
Porque quando ele começou a falar lá, ele pensou que uma multidão ia se converter para Jesus, mas só Dionísio, a família dele, talvez mais uma meia dúzia de gato pingado. E ele argumentou tanto sobre Jesus, e eu penso, depois a gente ouve sobre isso. Quer dizer, o sermão dele começou bem, mas não terminou bem. Porque no início, nossa, esse homem é culto, erudito. Vamos colocar Paulo para falar no Areópago. Eu até penso que Paulo, ser humano, mesmo usado pelo Espírito Santo, ficou um pouco envaidecido. Puxa vida, olha, a nata da erudição grega quer me ouvir, que legal. Eles estão parando para me escutar. E no final, tá bom, é isso aí que você está falando. Bobagem. Talvez Paulo até escutou alguns murmurando assim, que perda de tempo. Eu pensei que esse camarada era mais inteligente ou intelectual, um sábio da meio dos judeus, apenas um tolo. Aí quando ele foi para Corinto, ele foi meio desanimado. Mas o Espírito Santo fala, vai que eu tenho uma obra para você. E Paulo foi em fraqueza. E ele acaba depois revelando não apenas para os coríntios, mas também na carta aos romanos, que ele também tinha problemas emocionais. E Paulo fala, é na minha fraqueza que eu vou ganhar vocês. Porque é na fraqueza também que Deus ganhou o mundo. E aqui me chama a atenção, porque Paulo, quando fala da sabedoria de Deus, ele fala que foi na fraqueza que Deus muitas vezes destruiu a sabedoria. Olha aqui, na própria carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele fala assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Porque Deus falou, é na fraqueza humana, olha aqui o verso 23, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. E é na fraqueza dos homens que a força de Deus se aperfeiçoa. Jesus falou, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não teve medo de se humanizar. E hoje, anos depois do que eu passei aqui, eu volto à internet, no mesmo lugar onde quase tudo aconteceu, para dizer para você que está me assistindo, que Deus pode salvar a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei as dores, as decepções, mas o mesmo Deus que estava comigo aqui, eu não conseguia nem entender, Ele estará com você nesse momento. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou te revelando o que eu passei. E Ele esteve aqui comigo. Eu não quero aqui argumentar para um ateu usando vários elementos da filosofia, das ciências, os argumentos, as vias do conhecimento de Deus de São Tomás de Aquino. Eu poderia falar de tudo isso, mas para mim a maior evidência de que Ele existe é que Ele esteve comigo no momento de maior dor. E aqui eu descobri o que é fé. Eu tive que descobrir o que era fé quando fé foi a única coisa que me sobrou. E Deus, que me salvou aqui e me trouxe de volta aqui para falar para você que Ele pode ajudar você, Ele estará com você nesse momento. E sabe o que eu descobri com o exemplo de Paulo, que se humanizou, não teve vergonha de mostrar o fracasso dele, não teve vergonha de esconder o passado dele. Eu fui perseguidor do povo de Deus, eu apanhei, eu fui fustigado com varas, eu tive que sair de uma cidade num cesto. Isso não são coisas bonitas de se dizer, do mundo internetico e vaidoso que nós temos hoje, não. É mais legal falar apenas do carro que eu comprei, do título que eu alcancei, do doutorado que eu defendi. Até nos debates da internet eu vejo um desespero tremendo das pessoas, não por mostrar a verdade, mas para vencer o outro. Esses dias eu estava vendo react após o debate. Pessoas que participaram do debate fazendo react, dando justificativa porque no debate ele ficou calado. O que eu fiquei calado foi por causa disso. React sobre o seu próprio vídeo. Ninguém quer sair com a fama de eu perdi. Ninguém quer sair com a fama de eu fui humilhado. Mas aí eu parei para pensar, Paulo não teve vergonha de demonstrar que foi humilhado. E ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quer pessoa que foi mais humilhada do que Jesus? Deus um dia estava no alto do Monte Sinai. E o povo lá embaixo estava morrendo de medo da glória de Deus no alto do monte. Deus falou com Moisés, Moisés, eles estão com muito medo da minha glória. Isso está errado. Eu vou descer. Faz uma barraca para mim lá no meio deles, que eu vou morar no meio deles. Depois você lê na sua Bíblia, isso está em Êxodo capítulo 25. E Moisés fez um santuário, uma tenda. E Deus desceu para morar dentro do santuário, junto com todos os outros.
E no Novo Testamento ele fez isso de novo. Quando o Verbo se fez carne e num corpo humano armou novamente a sua tenda no nosso meio. E nesse corpo humano do seu santuário, ele foi cuspido. Jesus não venceu todos os debates. Sabia disso? Não porque ele não fosse a verdade, mas porque as pessoas não queriam ouvir o argumento dele. Ele foi chamado de glutão, amigo de pecadores, foi chamado de bastardo. É duro ouvir calúnias na internet. Eu sei o que é isso. Falarem de coisas que você não é, que você não fez, chamarem você de diabo, de mentiroso. Dói, dói. Ninguém é tão bom e resolvido consigo mesmo que vê essas coisas e não machuca. Mas aí eu olho para Cristo e vejo que no meu vídeo aqui você pode ver muitas coisas das quais discordar, das quais melhorar, das quais sugerir. Rodrigo, melhora isso aqui, melhora essa fala. Mas o que eu posso melhorar no discurso de Cristo? Que argumento eu posso sugerir a Cristo para que use? Ele é o Deus de toda sabedoria. E mesmo assim, ele também foi mal interpretado. Foi xingado, como eu falei. Imagina alguém chamar você de bastardo. Os judeus falaram assim, nós temos pai, não somos como você. Dizer que ele era um maldito de Deus. Até hoje, existe uma maldição talmúdica sobre Jesus, que ao invés de falar o nome Yeshua, falam Yeshu, o maldito. Depois disseram que a mãe dele, Maria, não era virgem coisa nenhuma, que foi uma garota que se ajuntou num encontro com um soldado romano, que Jesus era fruto apenas de uma aventura sexual de Maria. Até isso rolou na época ali de Jesus. E como é que eu sei? A Bíblia não diz, mas nós temos informação da patrística que diz isso. Você come com pecadores, tem demônio. Aí Paulo entendeu. Eu quero ser igual a Cristo. Não apenas no sentido moral, mas também no sofrimento. Se ele sofreu, por que eu não posso sofrer? Não, eu não sou masoquista. Eu não gosto do sofrimento. Mas, se o sofrimento é parte dessa vida, a calúnia é parte dessa vida, por que eu quero ser igual a Cristo só na glória, mas não na cruz? Esse foi o segredo. E foi isso que eu descobri aqui. Eu percebi que ele se humilhou, passou pelos meus piores infernos para me dar a vida eterna. E ele pode dar para você hoje. E eu vou dar algumas dicas simples aqui. Eu anotei 5 dicas aqui o que você pode fazer. E foi o que eu fiz aqui. Primeira, encontre qual é o seu problema. O seu verdadeiro problema. Qual é o problema? Tem uma frase atribuída a Einstein, mas eu não sei se foi ele mesmo que falou, que eu nunca vi em fonte primária. Que se dessem 1 hora para ele resolver os problemas do mundo antes da hecatombe nuclear, ele gastaria 55 minutos formulando o problema e 5 minutos resolvendo. Não sei se é verdade, mas procede. Tão forte ou importante quanto encontrar a solução é sistematizar qual é o problema. Chesterton dizia que há pessoas que o grande caos delas não é que elas não tenham soluções, elas não sabem nem qual é o problema. Pergunte qual que é o problema, o que está doendo? É isso aqui. Segundo, não transforme o seu problema num filho único mimado. Senão ele vai abusar de você, ele vai tirar a sua paz. O seu problema é um problema, ele não é toda a sua vida. O momento duro que você está passando é uma página. O livro tem muitas páginas. Eu tenho aqui uma fotografia de quando eu estava trabalhando, vendendo livros em Belo Horizonte na Colportagem. Uma fotografia da minha vida. Essa fotografia não é a minha vida. É um segundo dela que ficou registrado. A minha vida é muito mais do que esta fotografia que alguém tirou e depois me deram. O seu problema, por mais dolorido que ele seja, ele é uma fotografia. A sua vida é um filme completo. Não deixe o seu problema, que você já diagnosticou, ser um filho mimado que quer agora sua atenção absoluta. Terceiro, aceite a sua responsabilidade. Não seja sempre vitimista. Ah, mas os meus pais aprontaram muito comigo. E o que você faz com o que seus pais fizeram com você? Ah, mas eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento na época. Mas hoje você tem. E o que você faz? Não aceite ser o coitadinho, tá certo? Nunca aceite ser o coitadinho. Antes ninguém disse o problema, aquilo para você, mas hoje você sabe. Número 4.
Pergunte a si mesmo, eu quero ser curado? E cura envolve dor. Eu sou da época do mertiolate que ardia. E quantas vezes a mãe da gente ia passar mertiolate quando a gente ralava assim, e a gente, lembrando da dor do mertiolate, falando, não, já sarou. E soprava aqui, enchendo de bactéria o machucado, né? A cura também envolve sofrimento e dor. Tá bem? Ah, eu quero ser curado, mas eu não quero pagar o preço. Mais um ponto, número 5. Solte as pessoas envolvidas no seu problema. Solte seu pai, sua mãe, a pessoa que te machucou, seu irmão mais velho, aquele que praticou racismo contra você, aquele que praticou misoginia. Ah, mas eu não quero, é muito desaforo. Então você não quer ser curado. Querer ser curado realmente é querer aceitar a dor da cura. E a dor da cura, às vezes, é levar o desaforo de não punir aquele que me magoou. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E por penúltimo, perdoe a si mesmo. Porque às vezes a gente perdoa o outro, mas não perdoamos a nós mesmos. E por fim, caminhe com o Espírito Santo. E eu posso dizer para você, eu aprendi nesse lugar aqui, com esse som de pássaros cantando, um lugar tão lindo, mas naqueles dias sombrios era tão feio. Caminhe com o Espírito Santo. E você e Deus serão sempre a maioria. A maioria absoluta e esmagadora. Hoje eu volto aqui. E uma prova que eu tenho, que eu superei, é que o local para mim não é mais um emblema de tristeza, nem de dor, nem de trauma. É de superação e de motivos para glorificar a Deus e testemunhar para você que Ele também pode salvar a sua vida. Ele pode salvar você dos que machucaram você e Ele pode salvar você até de você mesmo. Deixe Deus atuar na sua vida como eu deixei Ele atuar na minha. Eu não tenho a solução num passe de mágica, mas eu tenho o Deus das soluções para apresentar para você. E eu sei que muita gente deve estar curiosa, mas que lugar é esse, Rodrigo? Eu queria conhecer mais. Eu vou fazer uma coisa, é que eu pedi autorização ao pessoal para filmar aqui nesse local. Eu estou no Cevisa, o Centro de Vida Saudável. Se você quiser conhecer o resto do Cevisa, até para você saber assim, que tratamentos de saúde eu fiz aqui, que medicamentos eles usaram comigo para eu me curar da minha depressão, o que eles fazem aqui, é só gente com depressão, outras pessoas podem vir para cá. Se você quiser conhecer o restante do Cevisa, deixa aqui no descritor aqui o seu comentário. Rodrigo, eu quero conhecer, mostra para mim, que aí eu vou pedir autorização para eles. Na semana que vem eu voltarei aqui e gravarei um vídeo dentro das dependências do Cevisa para você conhecer um pouquinho os tratamentos pelos quais eu passei, tratamentos naturais, não só para depressão, para muita coisa. Tá bom? Se você quiser que eu mostre para você onde eu fiquei 1 mês e meio isolado do mundo para me curar e hoje fazer esse vídeo, então coloca, Rodrigo, eu quero conhecer, porque aí eu vou colocar na semana que vem um vídeo, vou pedir autorização a eles, vou filmar lá dentro, vou mostrar como é que é o tratamento dos hóspedes aqui, e aí você vai poder conhecer esse lugar ao qual, abaixo de Deus, eu devo a minha vida. Que Deus abençoe você. Ah, não esqueça também de se inscrever no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Um grande abraço e eu aguardo o seu comentário. Tchau, tchau.